projeto verão tá chegando, mas não é esse tipo de nutrição que a gente vai falar aqui hoje. Porque nutrição é muito além disso. Esse é o Madcast de hoje, aqui no Juicy Hub. Boa tarde, senhora Natália. Tudo bom? Bona, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Gente, hoje a Natália trouxe o rolinho que ela falou nos episódios anteriores. Ela trouxe o rolinho. Só que o Bona fez o favor de vir com uma blusa craquelada. E aí não dá pra eu tirar os pelos do cachorro, não porque vai fazer não dá pra efeito. ver. Exatamente. Porque agora tem cachorro e gato na família. Exatamente, eu já falei que aí eu a gente fica aqui isso. gravando, eu fico assim, ó, tirando os negócios dele. Hoje ele já veio em veio, como que é? Camuflado. Camuflado de pelos. Usa essa agora, que daí ninguém vai ver. E muito bem-vindas. Hoje temos duas convidadas aqui, Fernanda. Fernanda, antes de falar, Fernanda é pesquisadora. Como é que é? Tem muita coisa escrita ali. Como é que é? É pesquisadora. Eu sou pesquisadora da Cátedra Josué de Castro, de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis, e também do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Gente, eu não ia conseguir falar isso. Eu desisti. A gente vai precisar da cola. Mesmo com a cola, eu não ia ter. Eu péssima, tentei falar isso seguido. Não, mas isso é bom, porque mostra que a pessoa já chega aqui com autoridade, né? Exatamente. Essa E temos conversa é aqui pesada. Carol, a nutricionista aqui do Juicy Hub, gente. Se você tá aqui no café, você já viu a Fran aqui. E temos aqui a Carol, que é a nossa nutri aqui do café. Tudo bom, Carol? Tudo bem, pessoal. Obrigada pelo convite. Vamos lá, né? Estamos aqui. Nutri, já conheço o pessoal também, conheço todo mundo. Estou há um tempinho aqui. E vamos conversar. E hoje acho que a gente tem aqui a turma mais antiga junta pra fazer esse trabalho. Porque a gente tava comentando aqui que... A gente já pode receber plaquinha, né? Que plaquinha? Plaquinha de tempo de Juicy Hub. Não, é uma boa ideia. Porque eu tô aqui desde abril, você tá aqui desde janeiro. Carol é a primeira, tá aqui antes de abrir o café. Verdade. Então, a Carol já tá desde a obra. Desde a obra. Já coordenando as coisas da nutrição lá no café. Exatamente. E a Fê tá aqui desde... Acho que desde setembro de 2022. Então aqui temos uma equipe antes de 2023, olha. Tá vendo? Antigos de casa. Sim. E antes de a gente começar a falar de trabalho, vamos primeiro fazer a nossa pergunta. Quem são vocês sem falar de trabalho? Então não pode falar de trabalho. Então, Fê, vamos começar por você. Quem é você? Bem, eu sou pirassununguense, nasci no interior de São Paulo. Da cachaça. É, terra da cachaça. Ah, é? 51, exatamente. Muito experiente nesse assunto. Mas também sou aquariana, com ascendente aquário. Yeah! A gente também é de aquário, Fernanda. Não. O que, Carol? E... Leonina. Enfim, fui bailarina por muitos anos, fiz balé clássico praticamente durante toda a minha vida. Jura? De se amo apresentar dançar, e tal? Sim, sim. Gente, E enfim, e depois parti aí pra nutrição, que realmente é uma paixão, assim. E então, você dança até hoje? Eu voltei a dançar. Faço balé contemporâneo e clássico, mas eu amo, assim. Que legal. E você tem uma filha? Sim. E ela 3 dança anos. também já? A Liz ainda não, a gente ainda não colocou, a gente tá esperando um pouquinho. Não, é que às vezes eu tenho afilhada que começou a dançar com 2 anos. Eu comecei com 3, mas tô esperando um pouquinho. Não, colocar. cada coisa. Mas não é pesado começar a dançar? É que pequenininho é mais diversão, né? Tipo, Mas é mais diversão? Depende da metodologia da escola, né? No meu caso, como a minha irmã dançava, eu tive desejo de começar a dançar, então eu pedi e tudo mais. Então, assim, era muito divertido. E eu sempre amei, então sempre foi um caminho muito fácil, assim, e gostoso. E você queria carreira profissional de bailarina? Olha, em algum momento da minha vida, quando eu tinha uns 16 anos, eu até cogitei, assim, eu recebi um convite para dançar no Canadá, mas na época minha mãe falou não. Não. Já me identifiquei, não médico de novo. E aí, depois disso, a minha irmã começou a fazer faculdade fora, enfim, aí começou a vir esse desejo também de viver isso e eu abandonei, mas sempre, assim, eu me dediquei muito da minha vida, grande parte, né? Com muita balé disciplina, exige muita disciplina, né? E a sua irmã também era nessa vibe de dançar mais profissionalmente também? Não, o dela era mais recreativo. Hobby mesmo, Tá. Legal. Mas, gente, que legal. Olha, gente, eu nunca tive uma pessoa dançarina que é uma bailarina. Teve a Cida que dança flamenca. É isso que fala? Acho que é, né? É, flamenca. É linda. Lembra a também. Cida? Sim. Ela faz até apresentação. Não sabia disso. Ela falou aqui. Não lembro agora. Já faz tempinho já.
retomar de novo. Mas olha só. E você, Carol? Bom, sou a Carol, sou a Ana Carolina, Aninha em casa. Eu amo minha família, sou muito ligada com a minha família, meus pais, meus avós. Eu tive uma infância bem agitada no Piauí, com minha família, na fazenda, na roça. Mas você nasceu aqui ou lá? Eu nasci aqui em Santos, minha família, a parte do meu pai é do Piauí. Sou caiçara, raiz mesmo, amo uma praia, gosto de aventuras também, amo viajar, gosto muito de estudar, de ler, amo animais, tenho 2 cachorros, eu falo que tenho 2 gatos também, 2 gatinhas, tenho uma na minha avó, uma na minha mãe. Faço polidense. Duas pessoas que dançam, vamos, duas pessoas que dançam. Sim, eu treino. Também é difícil, também. Nossa, bastante. Exige muito do corpo, força física, concentração. Não consigo imaginar como é que é ficar pendurado. Disciplina. Eu já pensei nesse difícil. assunto, mas ultimamente não tô podendo pensar em nada. Inclusive, foi algo que eu me encontrei. Eu sempre fui do esporte, sempre amei fazer esportes, coisa radical também, tudo é comigo. E ao mesmo tempo, eu sou leonina, né? Ao mesmo tempo que eu sou bem radical, bem imperativa, eu sou bem calma dentro de casa. Minha mãe escutando isso, ela vai falar que não. E acho que é isso. Comecei a estudar nutrição desde cedo e dali vem já na infância a área da nutrição também. Mas agora eu fiquei curiosa da história de Piauí. Você ficou? Sim. Nossa, você tem foi pra várias lá? histórias. Meu pai, a família do meu pai é de lá. Então, meus avós, meu avô, ele tem 11 irmãos. 11, 12 com ele. Meu avô já é falecido, amo meu avô demais, meus avós. E lá eles têm a divisão de terras, né? Na parte do Piauí. Nós temos a fazenda lá, a roça que a gente chama, na Teresina, Cristalândia, Corrente. Quem conhece, quem é dali sabe, É né? um conjunto de cidades, isso? Isso, é a cidade, estado vai indo. E lá é aquela coisa raiz mesmo, de ficar na terra, andar de cavalo, chamar a família para fazer colheita, os maquinários de farinhas, de mandioca, plantações. A plantação de mandioca lá. Por isso a Tudo. nutrição você falou desde o começo? Tem alguma coisa a ver com isso? Não sei dizer. Eu sempre fui muito ligada com a natureza, sempre tive esse contato muito grande. E ainda mais quem mora aqui na cidade não tem muito esse contato lá, né? E lá, como eu tive esse contato bem grande, eu acho que ficou enraizado um pouquinho na gente, né? A gente acaba sentindo bastante essa cultura familiar. Eu sou apaixonada por lá e trago sempre que posso. E você vai pra cá sempre também. visitar? Agora eu não vou tanto. Antes eu ia bastante, né? E caí do cavalo lá, já também quebrei o fêmur quando eu tinha 5 anos de idade. Gente. Andando de cavalo? Andando de cavalo. 5 anos de idade andando de cavalo. Então, era já, como que é o nome dos filmes que tem? Aquela garotinha que ia lá cavalgar, andar de cavalo. Você sabe que na roça. eu já trinquei a vértebra da coluna também caindo de cavalo. Eu tinha, acho que Sério? uns 12. Vamos parar de Era deixar as passeio? crianças andar de Nada, cavalo? tinha 15 Vamos! já tinha então uns você tava 15. bem, Minha né? mãe- Andando a cavalo, caí do cavalo. Caiu. Gente, 5 anos Trincou, andando de fiz cavalo. uma semana. Não, eu tava sozinha, o Fiquei cavalo uma saindo semana sem correndo. andar. É. Não, eu quebrei mesmo o fêmur. Aí lá não tinha hospital, né? Então, amarraram minha perna Ai, que gostoso. num papelão e me trouxeram de carro até Brasília. Caraca. A gente veio, porque não tinha acesso lá, né? A gente pegou a É época muito desde quando não afastado. tinha, muito afastado, não tinha. Agora tem, né? Tem a cidade em si, tudo muito bem desenvolvido. Antes não tinha nada. E aí foi uma luta. E depois minha mãe me proibiu andar de cavalo por um tempo. Ainda bem. Depois eu fui de novo, voltei. Parabéns. Não, mas é que, Apaixonada. assim, é engraçado, eu tava falando essa semana com meu marido, que a última vez que eu andei de cavalo, acho que foi, acho que faz talvez uns mais de 10 anos, 10, 12 anos. E é uma sensação de liberdade Demais. inigualável. E também esse contato. Você já andou também? Já andei. Já cavalgou? Mas sempre com adultos junto, sozinha. Eu tenho essa saía, sensação de eu liberdade, eu tenho a sensação de medo mesmo, de cair. A última vez que eu andei já era adulta, tá? Já tinha quebrado, já tinha arrumado. Já tinha, acho que uns 24, Não, mas a última 25 vez que eu andei anos, também. Por aí. Mas, é Você já muito andou, gostoso. Mas assim, Já, mas, gente. cavalgar na roça, no campo. Livre. Não, mas sabe, eu fui fazer. deixar o cavalo A última ir, vez que eu andei outro foi rolê. nesse Se lugar. perder Foi na assim, roça. mas assim.
o cavalo começa a dar aquela acelerada. Ai, calma, volta! Deve ser aquele corpo duro. Né? Eu fico aqui assim. Preso, né? Não, gente. E você, em Pirassununga, andava a cavalo? Não, lá a gente tinha muito costume de sair andar de charrete, era muito engraçado. Ah, é verdade, dava uma Os voltinha na primos de cidade. São Paulo iam e a gente tinha que fazer o passeio com eles. De toda charrete. vez, de charrete, pela praça. Super Uma coisa muito interessante. interiorzinha, né, gente? Interiorano, É muito é, gostosinho. super Depois aboliram isso, né? Já não É. tem mais, claro. É, Mas enfim. Não sim. pode mais chat hoje? É uma dúvida. Eu acho que É. tem muito debate, né? Sobre sofrimento animal exatamente. e tudo mais. Então. E, gente, eu queria falar agora sobre a carreira de vocês, sobre nutrição. Um outro mestre que vocês têm, vocês duas fizeram Unifesp? Ah, sim! Você também fez? Na verdade, eu sou mestranda, eu faço ciência e que saúde na Unifesp, ótimo. ainda tô nessa jornada aí de pesquisadora. E Tô no você se formou lá? início. Exatamente, eu fiz a graduação e o mestrado. Ai, que legal! É o mesmo mestrado? É, Ciências da Saúde. Isso. Eu fiz com a Paula Martins, Qual é o laboratório? de Epidemiologia Nutricional. Ah, legal. O meu é do LEIP, então é ligado a pulmão, saúde pulmonar, inflamação aguda pulmonar. Explica um pouquinho pra gente, porque agora eu agora buguei nesse assunto. Eu não faço a mínima ideia do que vocês estão falando. É porque, assim, pelo que eu vi, vocês duas estão seguindo uma carreira também acadêmica, né? Sim. Você já chegou a trabalhar como nutricionista em atendimento clínico ou de alguma empresa? Ou você sempre foi da área de pesquisa? Não, eu me graduei em 2009, depois já iniciei o mestrado na sequência. E aí, o período que eu atuei como nutricionista, eu atuei como agente do PNAE. E o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Uhum. Então, eles criaram um centro colaborador que era financiado pelo FNDE, no Ministério da Educação. E aí, a gente atuava mais nos municípios, visitando as escolas e verificando como estava sendo a implementação desse programa que é nacional no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Que é uma alimentação mais natural, menos conservantes, mais Exato, equilibrada. a alimentação escolar, né? Existe um Uhum. programa, tem toda uma regulamentação para a oferta de refeições nas escolas públicas. Então, o FNDE, que é do Ministério da Educação, repassa um montante para os municípios, mas também tem a contrapartida do Estado. Uhum. E aí, no caso, a gente representava o FNDE justamente visitando, fazendo assessoria também às nutricionistas que estavam ali como responsáveis técnicas nos municípios, né? Gente, eu achei Então, na isso- parte clínica, Você nem chegou nunca perto. atuei, Eu estou sempre bem com saúde ligada a isso pública. também, que eu trabalho com nutrição escolar, então essa semana a gente estavam tendo algumas palestras, a gente assiste tudo do PNAE também, é um grande suporte até, né, para os profissionais da área de nutrição escolar. Vocês conhecem a Hélida? Que tá dando... Ela tá dando Conheço. aula na universidade, eu não sei qual Na agora. Unimes. Na Unimes, né? Sim. Sim. eu A trabalhei, a Hélida também trabalhamos era dessa juntas. pegada, né? da inclusive. alimentação escolar. A gente trabalhou juntas no Senac. Exatamente. E aí ela sim. saiu agora recente, né? Ela fez Uhum. mestrado também. Ela então, ela se afastou um pouco até de algumas escolas Pra pegar. a parte acadêmica, né? Exato. Eu E não é tudo nessa conheço. linha. Eu admiro, porque eu acho que a alimentação escolar é fundamental para o desenvolvimento de todas as habilidades da criança. Exato. A gente está falando de desenvolvimento intelectual, motor, enfim, né? Eu acho que a alimentação é a base de tudo. Para tudo, né? Exato. E, na verdade, o programa que a gente tem no Brasil, ele é referência, né? Mundialmente, assim. Então, realmente, acho que a gente tem que ter muito orgulho. Sim. E é uma coisa muito boa, né? Porque assim, gente, o pessoal. Comentários de internet, né? Você vê aquele pessoal comentando um monte de besteira, não faz a mínima ideia que existe toda essa estrutura, que existe todo um estudo, que existe Sim. toda uma pesquisa para realmente implementar as coisas no dia a dia das crianças. E vocês escolheram nutrição por quê? Qual foi. Porque assim, vocês Exato. falaram, mas por que foi nutrição? Vocês lembram assim da situação que falou, é isso que eu quero? Lembra? No meu caso, como eu fazia balé, né, tiveram algumas amigas que apresentaram alguns transtornos alimentares. Então, o que mais, assim... Aí eu tava naquela fase de começar a olhar os cursos, tudo, e eu lembro de ter conversado com a minha professora de biologia, e ela falou, a área de nutrição é muito bacana, você já pensou? E aí eu tava ali no ensino médio, fiquei imaginando, né, o que seria isso, e pensei, nossa, que bacana, minhas amigas já tiveram transtornos alimentares, eu poderia atuar com isso na parte clínica. Então, meu foco foi começar para atuar na parte clínica. E aí, como eu fui da primeira turma da Unifesp aqui na Baixada Santista, Faz quanto tinha tempo? muitos... foi de 2006 a turma. Então, isso que eu ia te falar, uma coisa Começou. recente, né, a nutrição.
Porque eu tenho uma prima nutricionista também, É. tipo, foi a primeira turma lá de Taubaté, da minha cidade. Tipo, também trabalhou na alimentação escolar, então... Na Unifesp é recente, né? Mas outras universidades particulares já existe há um tempo Isso. também. Mas ainda, eu acho que a cultura, sabe? Sim. De ter um nutricionista para cuidar da saúde, de uma, né, do olhar Sim. para a saúde do corpo de uma forma diferente, é uma coisa muito recente, né? Exato. Agora está Desculpa, cada te vez cortei. mais. Imagina, E aí, não. você tava falando da universidade. É uma conversa, então. E aí eu tava assim, nesse momento, né? Entrei na universidade com esse desejo, mas não tinha ainda professor, estava formando, né, o corpo docente. Então, na parte clínica, algum especialista mesmo na parte de transtorno já não tinha. E aí eu me Olha aproximei de um grupo que estava estudando, atuando na área de epidemiologia nutricional, que é quando a gente avalia mais o estado de saúde e nutrição da população. Legal. E aí comecei a participar e fiquei apaixonada e nunca mais deixou essa voltei frente. atrás. E que estudos são esses? Assim, explica um pouquinho mais, que, gente, assim, ler essas coisas, eu ficava, gente, Começou precisa a falar da estudar. universidade, né? Não explicou nada. Porque assim, a nutrição, né, na parte epidemiológica é uma coisa que buga, né? Fala, meu, Sim. qual que é a Eu fiquei, origem tipo, disso? é doença com nutrição? Como é que funciona? Porque a gente ouviu Ou epidemiologia prevenção, quando tinha Covid, e agora, tipo, nutrição, como é que funciona isso exatamente? Que Bem, estudos são esses? a gente trabalha com diferentes tipos de estudos, né? Como é algo muito específico, eu não vou entrar muito na nomenclatura, mas eu acho que, assim, para a gente retomar um pouco do processo, né, da epidemiologia na história, a gente tinha antigamente as doenças transmissíveis, né, que eram as que mais matavam. E como tuberculose, pneumonia, entre outras. E aí a gente foi passando por uma transformação no modo de vida das populações e na forma como a gente se alimenta. E hoje a maior causa de morte, né, de mortalidade no mundo é pelas doenças associadas à má alimentação. Então a gente foi transicionando, né, para essa categoria de doenças que a gente fala doenças crônicas não transmissíveis, então diabetes, diferentes tipos de câncer e as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam atualmente. E aí a gente faz estudos, né, para justamente saber como que estão os parâmetros de alimentação, do estado nutricional das populações. Então, quando eu iniciei no mestrado, a gente fez um levantamento em Santos do estado nutricional de mães e crianças menores de 10 anos, e também a gente mapeou, por geoprocessamento, o ambiente alimentar num buffer de 500 metros onde as pessoas moravam, para a gente saber como estava esse acesso à alimentação saudável ou não saudável. Então, a gente visitou comércios de Santos e fazia levantamento. Padaria, essas coisas? Exatamente. Legal, E aí, a gente associava o que era ofertado nos arredores de onde as pessoas moravam com o que elas consumiam. Então, existem diferentes tipos, né, de estudos. Atualmente, eu trabalho muito com a base do IBGE, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, que é uma base representativa, né, da população brasileira, em que a gente tem quase 60 mil domicílios que são entrevistados de tempo em tempo. E aí, a partir desses dados, a gente consegue traçar, avaliar como estão os padrões alimentares e quanto isso está associado com algumas doenças, enfim. Ai, agora Legal. eu quero... Ai, desculpa, mas eu já vou perguntar um negócio pra você que tá aqui, mas espera aí, agora eu quero saber do meu negócio. Toda vez que vou ao mercado, eu fico no mercado, à feira, qualquer coisa, eu fico em choque. Porque eu falo, gente, eu vou na feira, na rua de trás de casa, geralmente eu vou na Xepa, porque eu acho um desaforo comprar as coisas pelo valor que tá. E ainda na Xepa, você fala caro. assim, oi, um alface, R$8, R$5. E aí, eu me deparo com isso, eu sempre falo com meu marido, eu falo, gente, se pra gente fazer uma compra de legumes e verdura, você tem que desembolsar uma média por semana. A gente tem um bebê, né? Então, demanda bastante, né? Alimentação também em casa e tal pra gente. Eles falam, é na média de 80 a 100 reais por semana de frutas, verduras e legumes. Uhum. Quem ganha um salário mínimo não tem condições de viver com isso. Aí você vai comprar uma embalagem de óleo, um pacote de arroz e feijão. E aí, que tipo de base, esses dados que vocês desenvolvem, eles servem para entrar com alguma intervenção? Como que funciona isso, Fernanda? Exatamente. A ideia é a gente atuar com esse olhar sobre a saúde pública mesmo
e quais são as barreiras ou facilitadores para que a gente promova ambientes alimentares mais saudáveis. Hoje em dia eu trabalho muito com a temática de sistemas alimentares, que é quando você pensa desde a produção até o descarte dos alimentos, né? Então toda a cadeia, porque tudo está interligado, né? Não é à toa que os alimentos saudáveis estão tão caros, né? A gente tem muitos subsídios agrícolas para vários tipos de alimentos que não agregam tanto, né, no valor nutricional. Como soja, por exemplo? Exatamente, as commodities, né? Então, a gente tem muitos benefícios voltados a isso. Para o agro, você diz. Exato. E aí, por exemplo, quando você estava falando um pouco, né, me veio à cabeça uma informação que a gente tem de um estudo que está para sair. Quando a gente olha a estratificação, que a gente tem essa base, né, que ela é representativa da população brasileira, a gente consegue estratificar por renda. Então, muita gente fala, por exemplo, o consumo de carne, né? A gente tem essa visão de que as populações de menor renda, elas têm um baixo consumo, baixo acesso às diferentes carnes. Mas, na verdade, não é uma realidade no Brasil. Então, mesmo num quinto mais baixo de renda, que quando você pega os 20% ali da população de menor renda, a gente vê que ainda assim o consumo de carne ele é bastante grande no Brasil. E a gente vê a desigualdade muito justamente no acesso a esses alimentos, que é frutas, verduras e legumes. Mas quando você fala carne, você está falando de embutidos também? Não embutidos, mas carnes de diferentes... porque a gente tem uma variedade muito grande. A gente tem as vísceras, a gente tem de aves, de suínos, bovinos, né? Então, não chega a ser uma carência. Claro, a gente não tá falando de filé mignon, picanha, esse tipo de corte de carne. Que também, vamos lá, gente, carne é carne. Exato, Pelo amor de Deus, eu sou vegetariano, mas carne é carne, gente. Então... mas a gente vê uma desigualdade muito grande no acesso aos alimentos que são mais saudáveis mesmo, Mas é isso, 1 quilo de frango tá R$20. Na promoção, com sorte, você paga 16, 18, dependendo, né? Mas também a cultura, acho que do brasileiro, né? Eu não sei precisa vocês, ter a carne, mas acho que é em casa, mas a precisa ter a gente carne. vem sempre. É o arroz, feijão, é a carne, O bife. é o pão, o leite, Exatamente. né? A manteiga, a margarina, enfim. O achocolatado ainda é presente, eu acho, né? Exato, Eu acho muito, que isso também envolve bastante. Mas a minha infância foi isso. A minha infância era café da manhã, chocolatado, pão, manteiga, vai pra escola. Não comia fruta. Sim. Almoço, a verdura, assim, era uma coisa muito rara, porque não era o hábito. eu Não aprenderam aprendi. assim, né? Tanto é que pra minha mãe é mó difícil. A gente fala, vai decorar o prato hoje? Tipo, ela não tem esse hábito dos legumes, da verdura e tal. E eu fui introduzir legumes e verdura na minha vida depois dos meus 30 anos, porque eu cheguei num estágio de obesidade. E aí não tinha o que fazer. Ou mudava minha alimentação, ou eu tava com uma série de problemas de saúde mesmo. Estômago, aí remédio, toma remédio pra uma coisa, pra outra, pra outra, pra outra. E daqui a pouco eu via, eu tava tomando mais remédio um pra resolver o problema do outro do que qualquer coisa. Falei, não, eu preciso mudar de vida. Aí foi quando eu deixei de ser sedentária e comecei a comer verdura. Virou porque eu fui 6 anos crossfiteira assídua. E agora eu tô abandonada. Acho que de todas essas práticas eu tô bem distante. Mas foi um processo muito difícil. Eu lembro como se fosse hoje, assim. Eu fazia um prato de salada pra almoçar, eu deixava mais da metade, porque eu não conseguia comer. Porque como não era o hábito familiar, aquele sabor pra mim não era prazeroso. E aí foram meses, assim, insistindo muito e passando fome. Porque até eu entender que... e começar a conhecer, né, outras formas de preparo e tal, para as coisas ficarem mais interessantes, eu realmente tive que mudar completamente meu hábito de vida. Mas, assim, um mês foram 11 quilos. Sim. Sem atividade física, só de mudar, tipo, tirar o carbo e mudar. Reeducação. Aí fui fazendo a reeducação, depois de uns 3 meses. Aí fui pedir... Primeiro eu comecei sozinha, aí depois eu fui para uma nutricionista, aí fui fazer atividade física e tal. Na época eu cheguei a perder, assim, 30 quilos. Porque era muito, muito surreal, né? Tipo, falta de atividade física e alimentação adequada. Aí depois da gravidez eu recuperei alguns. E agora eu tô aí em busca da consciência pra voltar. Mas a gravidez Não, pior que o caminho bom a gente já sabe qual é, né? Mas é engraçado, assim, porque
Meu, eu não consigo fazer um prato de comida hoje sem salada. Pra mim é inconcebível. Salada e verdura tem que ter. Eu sinto falta, mas não é a realidade do brasileiro. Não tem essa coisa, né? Então, se não vem da escola esse olhar, Exato. a realidade das famílias brasileiras é completamente diferente, né? Não vai ter acesso. E você, Carol, Tanto é como... Vai, desculpa, pode falar. Não, só ia complementar. Realmente, como eu trabalho em muitas escolas, a gente sente muito isso. Às vezes a alimentação em casa, né, da criança é totalmente diferente do que a gente tenta aplicar na escola. E aí, assim, gera uma dificuldade muito grande da adesão também da criança consumir os alimentos até na própria escola. Mas na escola ela é obrigada a comer, vamos dizer assim, porque em casa você acaba obrigando seu filho a comer aquilo que você quer, mas na escola ela também é obrigada? Existe essa cultura? Não. A gente tenta sempre trazer a motivação, o incentivo da melhor forma, até para não causar nenhum desconforto para a criança. É um trauma, né? Porque trauma, se você vai introduzir a força, não E tem vai. muitas crianças que já vêm com isso de casa. Eu, particularmente, Fernanda já trabalhou em escola também? Ou... Não, na escola não, Mas- só assessorando. Né? Mas deve ter visto também várias histórias, que às vezes a gente chega, a criança, ela se assusta, ela não consegue ver nem o prato na frente dela. Às vezes, ela vem contar uma história e tem uma história atrás disso, né? Então a gente tenta fazer um comportamental na criança, com atividades lúdicas, educativas, e aos poucos, trabalho de formiguinha, tentar melhorar como um todo, de toda a escola, e aí a gente vai fazendo, plantando uma sementinha na cabecinha das crianças e também na própria escola, né, porque às vezes a gente precisa, eu trabalho em escolas particulares, então a gente precisa trazer esse Até a bem aí maneira pra todo como mundo. se relaciona com o alimento, né? E as crianças que acabam se envolvendo e tal, você vê essa melhora, inclusive, depois na casa delas, não? Com certeza. A gente Elas recebe influenciam os feedbacks. pais. Nossa, os pais, tem muitos pais que elogiam, que agradecem, que eles ficam impressionados, eles nem acreditam que na escola, como assim, na escola come, aqui em casa não, né? E a gente tenta, hoje em dia, eu acho que a comunicação é muito importante, até nessa questão da alimentação, principalmente. Então, nós, como profissionais, a gente tenta aplicar também plantar essa sementinha em casa. Então, a gente sempre tenta ter essa comunicação com a família, para mostrar o que é feito na escola, para eles tentarem andar no mesmo barco. A gente consegue uma evolução melhor com isso, né? E a eu consigo extensão, muitos né? feedbacks. Eu acho que é um ciclo contínuo, né? A escola, a extensão da casa, e a casa, a extensão da escola. E tem crianças que ficam o dia inteiro na escola, né? A gente chama de Não, e tem crianças que, na Integral, verdade, que hoje... só faz uma refeição em casa e o restante na escola. Ou quando fazem, né? Tem criança que só Exatamente. se alimenta na escola. E a gente chega em casa e come pipoca. Não, às vezes não, ou às vezes Outras não tem coisas, fast mesmo. food. Ou às vezes não tem, ou é um docinho, ou não tem alimentação mesmo. E como você entrou pra nutrição, então? Bom, eu sempre conto essa história que a nutrição vem desde a minha infância. Uma que eu tive contato sempre, né, com essa questão da alimentação, sempre me chamou muita atenção, mas eu não vou saber o certo o ano em si, mas em volta dos 14 anos, o pessoal da escola, eu sempre fui de escola pública, a gente estudava ou ia para o campus ou ia para a ETEC, fazer o técnico de nutrição, enfim, as meninas ali da rua que eu morava. E uma vizinha, ela fazia técnico de nutrição e dietética no Escolástica Rosa, lá na Ponta da Praia, na época. E me chamou a atenção, eu era muito... Não digo presa, mas eu ficava muito em casa, eu fazia, escola, casa. Eu sempre Tinha a rotina quis, fixa, né? fixa, assim, eu sempre queria buscar mais, eu fazia aula de teclado, aula não sei o quê, eu sempre queria fazer, eu era muito animada, agitada para fazer coisas novas. Eu falei, bom, eu quero fazer isso aí, vou buscar, vou entender como funciona. Aí essa Tainá, o nome dela, acho que ela nem lembra disso, essa minha vizinha, ela veio contando, falando, desisti. Não odiei o curso, não gostei, não quero fazer e tal. E eu falei assim, como assim? Ela falou que era, né? Primeiros dias, eu falei, vou tentar. Fiz a prova, precisa passar na prova, consegui passar. E dali, já me apaixonei. Você fez o técnico primeiro? Fiz o técnico, eu tinha uns 14, 15 anos. Fiz o técnico de nutrição e dietética. Dali, eu já conheci muito a prática da nutrição.
quem conhece o técnico, né, a gente é bem mais prático, a gente Sim. conhece a parte da UAN, que a gente chama, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição, e tudo que envolve produção, os gêneros alimentícios, de onde vem tudo, e tudo me chamou muita atenção. Eu queria engolir as matérias, cálculos, sempre fui ativa também na parte da matemática, sempre adorei. E aí fui estudando. Dali mesmo não sosseguei e comecei a fazer estágios na própria ETEC, né? Então eu estudava no ensino médio, fazia o técnico também de nutrição, fazia o estágio, fazia meus esportes, minha música e tudo mais. Então sempre rotina cheia. E aí eu comecei a fazer estágios em escolas. Eu conheci alguns profissionais, algumas nutricionistas que já atuavam em escola, já participavam também das legislações vigentes. Comecei também a atuar em área de UAM mesmo, que a gente chama que é lanchonete, padaria, restaurante, tudo que envolve a alimentação em si e o cuidado da alimentação com controle de qualidade e segurança alimentar, para o consumidor ter uma segurança no que está comendo. Então, ali já foi a minha prática de estágio. Dali eu já comecei a trabalhar como técnica, me formei aos 16, se não me engano, continuei os estágios, que tinha que esperar tirar o Conselho de Nutrição, CRN, fiz a faculdade de nutrição, eu queria fazer engenharia dos alimentos, que está mais ligada até, né, nessa parte. Mas passei numa federal, meu pai não deixou, que não era aqui na região também. Esses pais que não deixam essas pessoas ir viajar para estudar, eu né? era Rio de Janeiro, era Ribeirão Preto, que eu tinha que ir. Eu tinha 17 nem ainda. era tão longe assim. Não sei o que não deixou. Tem Pirassununga, né, pela USP. É verdade. E eu não sei se eles deixaram também até... por conhecerem a filha que tem, que se joga mesmo, cai do cavalo. Vai parar pertinho, Será que né? cai do cavalo com 5? Imagina o que ela faz sozinha na cidade, né, gente? Vamos... Não segurou. E aí ele falou, não, vamos aqui na particular. Aí eu acabei fazendo na Unip, a faculdade de nutrição. Depois eu entrei na faculdade de estética, a fim de melhorar o atendimento de consultório, estética da mulher. Você chegou a fazer clínica, então? Sim, Atendeu. eu atendo em Você consultório atende também. ainda? Isso. Ah, legal. Tem, né? Eu dei uma pausa esse ano por um propósito, né? E eu fiz estética, depois já emendei na Unifesp, fui fazer o mestrado, que eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito dessa prática de ensino, eu sou apaixonada. Gente, essa menina não parou. Eu acho que tem gastado. Que maravilhosa, adorei. E eu falei, eu tô nesse início, né? Eu tô iniciando o caminho que a Fernanda tá fazendo. Que eu que lute, né, Fernanda? Nada. Tô lutando já. É o caminho. É isso, é uma jornada contínua. Você entendeu isso logo cedo. E Que é eu o gosto de técnico, estudar. né? Uma coisa vai puxando a outra, isso é importante. Dessa fase dos 14 anos até agora, eu tô com 28 agora, eu fiz 28 agora em agosto, eu só parei de estudar, assim, Fazer um curso específico por um ano. E Mas você esse parou de ano, estudar nunca, né? Porque quando a gente tá trabalhando com uma coisa, Exatamente. você gosta muito, você vai estudar sem necessariamente estar matriculado em algum lugar, né? eu falo que eu tenho vários estudos, que a gente chama de complementares, especialidade, né? né? Mas a gente não tem especialidade porque não se matricula, mas vive estudando o tempo inteiro, né? E nesse ano eu me senti muito vazia, pra ser sincera. O ano que eu não fiz nada. E eu falei, não, foi aí que eu já queria fazer o mestrado. Falei, vou embarcar e agora ou nunca, porque eu não quero parar pra depois ter que voltar. Sim. E no meio de tudo isso veio a Vita Mais, que é a empresa que nós temos hoje. Vita Mais Atendimento em Nutrição, então nós prestamos serviços de assessoria e consultoria em nutrição, tanto é que a gente faz atendimento aqui no Juice Café. E sou totalmente apaixonada por essa área de controle de Hoje qualidade, você faz a segurança consultoria alimentar. desse trabalho em vários restaurantes, Em vários segmentos de alimentação. Aí nós temos uma especialidade em nutrição escolar, até porque é algo que eu tenho também muita paixão. Eu falo que eu amo nutrição, né? Eu amo todas as áreas, gente. Paixão por tudo, né? Tanto é que eu sempre atendi consultório e sempre adorei também, amei, fui apaixonada, cuidar das crianças, desde o infantil até a vida adulta, idosos. Mas eu cheguei a um determinado momento que, graças a Deus, a empresa estava crescendo, eu falei, vou pegar um nicho aqui para não me perder um pouco. Então, eu dei uma pausa no consultório, nos atendimentos, para focar melhor na empresa, deixar ela redondinha. O Dimila também deu várias dicas. Ela adoro. E
E tô nessa fase de organização e depois volto com o consultório. E com a equipe, né? Que eu tenho uma equipe maravilhosa. A gente é xingada às vezes aqui pela Fran, né? Mas faz parte, no bom sentido, Mas eu acho que claro. o importante é quando a pessoa que tá manipulando o alimento lembra da nutricionista, né? Porque fala, não, peraí, deixa eu botar Tem que fazer desse jeito, não, deixa eu tem que fazer pensar assim. nisso. Não, eu acho que o melhor ambiente é quando a pessoa trabalha lembrando da nutricionista. Você fala assim, bom, esse aqui tá garantido, né? Não, eles falam, eles Essa lembram da manipulação gente tá toda hora. garantida. É. Não, a Fran, a gente dá risadas, as meninas lá do café. E eu pego no pé, eu fico sempre de olho, o Bona mesmo. Às vezes tá comendo alguma coisa, eu já vou me envolvendo. Eu falei, e aí, Bona? O que é isso que você tá comendo que não tá na tabela aqui, ó? Como é que tá aqui? É assim. Ele pode nem escapar um pouquinho. Eu falei, gente, eu sou o terror das Nutri. E quando eu não venho, todo mundo me conta. Durante a semana o que acontece, por isso que eu falo. Tem alguém que faz a delação. Eu vou. Muito Daqui a bom. pouquinho eu fico de olho em Mas você nisso, também. Você viu ontem a Fran fez um negócio de Oreo? Olha lá. Ó, Pois é. Augusto, ó. Já levantou até o pescocinho, ó. Eu peguei ele antes, ó. A Fran fez ontem um negócio de Oreo, gente. Aí Eu quero só nem olhei. saber. Gente. Já acabou. Olha né? só, Já. vocês já se conheciam Imagina. antes do Juice Hub, vocês duas? Não, foi a Não, primeira vez que eu a já gente tinha conversou, né? visto, né, por aqui, que eu acabou. Ah, mas vocês nunca sentaram pra conversar Não, fora agora não esse sabia, momento. Mas é que eu tô vendo, ela tá muito indo pro caminho que você tá indo. eu tô- Já tá pegando a Fernanda de orientadora, Pois é. já, do mestrado. Ah, É, porque Tanto assim, é. eu já faço os matches na minha cabeça aqui. Eu falo, Sim, gente, orientação de mestrado tá aqui, sim. tá perfeito, gente. Né, tanto é que ela bacana. falou sobre os estudos, depois já tô super interessada de É. entender melhor, fazer essa troca. Sim. Eu adoro. Não, e é muito apaixonante, assim, porque a gente vê, foi o que você disse, tem tantas áreas de atuação, né, e de pesquisa também. Sim. Então, Sim. agora a gente tem ainda, a gente começou a trazer mais a questão do impacto ambiental atrelado à alimentação. Então, eu tô agora entrei no doutorado nessa área. Isso que eu ia perguntar, você tá no doutorado? Não, eu no terminei pós-doc? o doutorado e vou começar o pós-doc. Ai, nossa, E aí? o sonho. Gente, Já- duas pessoas que não param de estudar, gente. Pelo amor de Deus. Não, deu É uma muito inspiração, certo. inspiração. Inspiração. Sim, Olha só, é e viciante. esse trabalho hoje que você faz, você presta serviço pra USP? Ou Eu pela sou pesquisadora pesquisa? pela USP. Ah, tá. Isso, Esse- são projetos de pesquisa, Tá. né, que são sediados na Faculdade de Saúde Pública da USP. Uhum. E acaba que eu venho pro JUST, né, porque eu não estou sempre lá presencial, consigo fazer grande parte remoto. Então facilita bastante, mas o meu vínculo é todo lá em São Paulo mesmo. E aí essas pesquisas que a USP faz, elas vão subsidiando tanto Políticas públicas públicas. nacionais, quanto pesquisas internacionais, enfim. Exato. A gente teve uma atuação bem grande. Agora, esse ano, o Brasil assumiu a presidência, né, desde o ano passado, do G20. Então, a gente vai ter a cúpula, né, dos líderes do G20 no Brasil. Então, a gente estava com muita atividade, assim, de pesquisa em cima disso, para trazer a temática de sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis, né? O que G20 é envolve- do ecossistema, de do G20 sustentabilidade. é esse fórum de Mundial econômico, Econômico. Mundial Econômico. Ah, tá, do Fórum Mundial Econômico de Que janeiro. são os líderes, Aham. que vai ser no final do ano, a Uhum. cúpula é em novembro. Tá. Mas acaba que eles, O resumão eles vem em têm janeiro, grande é. impacto, né, nas agendas globais. E Uhum. aí a gente tentou trazer uma incidência, né, fazer pesquisa e trazer uma incidência nessa temática. E a gente vê, né, pelos dados, que hoje o sistema alimentar global, né, que a gente fala bastante na minha área, ele é um dos maiores vetores de destruição, né, da biodiversidade, de emissão de gases de efeito estufa, além de ter essa questão atrelada à saúde humana, né, que a gente sabe que o que mais mata hoje são as dietas de tá má tudo qualidade. Então, é tudo interligado. é. Então, a gente consegue também incidir nesses diferentes espaços, né? Acho que políticos, fóruns multilaterais, enfim, essa é a jornada. Por isso que nunca para, né? Sempre uhum. vai. E também não para não só para descobertas novas, mas também atualizações, né? Exato. Às vezes alguns estudos, eu gosto muito de Uhum. ler o impacto ambiental também sobre isso, e a gente vê que antigamente era uma coisa, agora já está sendo outra. Exato. Então, Uhum. eu acho importante essa atualização, e os pesquisadores, no meu ponto de vista também, né, dando uma opinião, é o que traz essa atualização, né? Os estudos. Então, eu acho de suma importância também essas pesquisas para demonstrar tudo e mais um pouco para a população. Eu acho que às vezes a gente fica Posso até meio pegar? pirado. Claro, fica à vontade. A gente fica até meio pirado, né? Com tanta consciência, de tanta informação, de como estamos andando pro lado errado.
a gente tá meio que destruindo Engorda. tudo, né? Bebe mais. Então, assim, bebe água, vamos hidratar. Bebe água. Hoje mesmo eu vi Pode um pôr? site, pode, só um pouquinho. Obrigada. A Nutri dando água pra nós. E ela não quer. Bebe água, bebe Bebe água. água. De Boná, você já comeu um pedacinho dessa... Ai, gente, eu não tenho Não. como resistir ao babo, gente. Eu amo isso tá daqui, muito gente. cheirosa Se mesmo. vocês quiserem, gente, Tá. crostata de alho poró, gente. Olha, tá linda. Eu amo Tá, isso mas- daqui. tá um cheiro de alho poró, que Nossa, gente, eu maravilhoso. amo esses negócios, adoro. gente. Tá muito Esse é o Inclusive, preferido, eles, né, Bona? eles fazem consultoria de nutrição também. Eu acho bem legal. Não é com a Vita Mais, né? Mas eu sempre olho os locais, né? Não sei se atualmente eles estão, mas eu acho muito interessante os locais que se preocupam em ter um profissional da nutrição. Devia ser Não é obrigatório, obrigatório? né? Ah, então- Na verdade, deveria, mas é que como a vigilância sanitária não tem perna pra ir em todos os Exatamente. ambientes, todas as Ah, eu achei que era empresas, obrigatório. Não. Depende, na Você verdade. precisa ter um responsável técnico, né? Mas não é uma exigência, assim, de que Isso. tenha que ser nutricionista nesse caso. Acho que você Peraí, mas É. é o responsável técnico que ele for nutricionista vai ser o quê? É que O próprio proprietário, se ele tem um treinamento, ele pode responder, assim. Sim. Ah, Mas hoje em dia existem. Depende de tudo hoje em dia, né? Que a gente Uhum. fala. Depende da vigilância sanitária, depende das adequações, liberação de documentos, depende do nicho também da alimentação. Então, hoje em dia, caso o restaurante ele transporte comida para clientes internos, que a gente chama, né? Que é o colaborador, funcionário, para um tipo de público, comida terceirizada, aí teria que ter um RT da área, né? Do nutrição, veterinário, acaba variando, ou então, na forma que a Fernanda falou, né? E hoje em dia existem alguns cursos de manipulação que eles podem fazer também, os proprietários. Higiene e manipulação. Isso. Mas alguns optam, por mais que eles possam, eles optam por contratar, né? Fazer uma contratação com um profissional da área para desenvolver melhor. Até porque o proprietário, às vezes, ele faz o curso só para fazer, ter a assinatura, ele não mas... tá ali no dia a dia atuando, Exatamente. realmente verificando, Exato. acompanhando, que é o que você Isso. E faz comida no além de cliente. ser Resultados. saúde também, ela pode matar, né? Então é importante Sim, é um crime contra a lembrar. saúde pública, É. inclusive. Às vezes aparecem umas matérias, né? De alguns bares, alguns Várias. restaurantes. Aqui, inclusive, na Baixada Santos, Santista. apareceu recente, um perto de casa. Que a pessoa desligava a geladeira. De noite. As Eu panelas lembro do com programa óleo do- guardavam no chão. Controle de pragas. Ai, gente. Eu lembro do programa do Muita Jacan, coisa. que tinha... Ah, eu adoro. Gente, aquele Bom, programa é incrível. Não, teve um episódio que ele saiu... Que desligava a geladeira, Não, Eu né? falo que eu desligava tenho que a fazer um geladeira. programa desse. Porque Sério. você vê essas coisas Gente, acontecendo. minha rotina do dia a dia e É das muita meninas coisa, da né? Vita Mais, cada babado que a gente fala assim, todo mundo vai trabalhar, né? As meninas da equipe, tem um menino. É quase um esquadrão. Aí todo mundo volta no grupo e fala, babado. Aí todo mundo, o que aconteceu? E aí a gente vai fazer a força-tarefa, mas, né, hoje a Vita Mais, ela tem clientes que, por mais que aconteçam os babados, eles chamam a gente pra resolver, então tá ótimo. Você já teve algum cliente que você viu uma situação, ou as meninas viram uma situação e ele não quis resolver, e, tipo, desligou, encerrou o contrato com vocês, ou não? Não, eu tenho sorte também por isso, porque Quando a Eles pessoa não ouvem, já né? Ainda acontece, bem que porque eles sabe que tá ouvem. fazendo errado, Não, né? até quer porque tirar. hoje, se acontecer isso, eu faço imediatamente isso, né? Eu não compactuo com esse tipo de atividade. Eu sou bem rígida, lógico que a gente é maleável de acordo com a realidade de todo mundo, ainda mais as escolas, né? Todo mundo sofreu agora também recente com pandemia, a gente foi todo mundo junto, né? E eu tento orientar da melhor forma possível e não deixo chegar a extremidade nenhuma. Eu sou bem criteriosa quanto E isso. assim, eu acho que isso é uma coisa legal, porque é igual, toda vez Gente, que é eu tô brava. fazendo a apresentação aqui no Juice, o pessoal pergunta, ai, que legal, tanana. Ai, tem o café, gostoso, legal, o pessoal gosta de café. Ah, posso deixar a marmita aqui dentro? E isso é uma coisa muito louca, né? E aí todo mundo fala assim, olha, infelizmente a gente não pode, por causa do café, tem questão de vigilância sanitária, tem questão de Tinha que ter tudo uma que tá na geladeira. separada, né? Se você abrir essa geladeira, está tudo com Orgulho. etiqueta, data que foi embalada, data que foi aberta, data assim. Então, a gente não pode ter isso aqui. Então, assim, é uma coisa muito louca que E todo ninguém mundo entende sabe isso. também. Eu acho legal que aqui, por exemplo, é exatamente isso. A equipe da cozinha em si, todo mundo que participa, todo mundo já sabe e se adequa. Fala, porque às vezes acontece, aqui a gente faz visita semanal, né? Então a gente não tá todos os dias aqui.
Mas a gente confia, porque exatamente acontece isso, quando eu não estou. Obrigada, Bona, por avisar. Mas é uma coisa muito importante, né? A gente tem que entender, assim, essas regras, eu tô preso na política ultimamente. E aí essas regras, tipo assim, regras são feitas pra serem seguidas. E são regras importantes, porque não dá pra gente... por algum fundamento, né? Exatamente. A gente não sabe qual é o produto que a pessoa tá trazendo, aonde que ela tá trazendo, que vai colocar na geladeira, que vai estar todos os alimentos que são servidos no café. É uma coisa muito importante isso. Então, assim, esses cuidados, que às vezes tem gente que reclama, alguma coisa assim, mas, gente, são cuidados que é pra saúde de todo mundo que tá aqui dentro, né? Então, é muito importante. Essa parte da nutrição, eu sou uma pessoa que... Sou o terror da nutricionista, sim, tá? Eu não como bem, eu não como mal. Eu, quando virei vegetariano, todo mundo falou, agora vai comer bem. Apesar que depois que eu virei vegetariano, que é quando eu comecei a comer legumes e tal. Mas, o pessoal assim, que vai virar vegetariano, eu sinto que vai pra área da fritura, né? Tipo, nossa, gente, mas verdade. Eu percebo. nos primeiros 4 meses, não, no primeiro ano de vegetariano, eu só comia queijo, pizza e massa. E massa. Tipo, Era nhoque. Depois porque eu a podia oferta comer. ainda é muito baixa, assim, né? Sim. Acho que agora que tá aumentando as opções, né? De refeições sem produto de origem animal, digamos assim, Não, e né? Ou fora de vegano. casa, né? Receitas Porque era também. muito difícil comer fora de casa, né? Sim. Assim, coisas. Então você vai meio que se adaptar e sempre vai Exato. ser naquela comida que não é tão saudável, né? E hoje eu como nuggets. Tipo, gente, eu amo nuggets vegetarianos, gente. Eu amo aquele lugar, aquele negócio. Eu amo todos os nuggets vegetarianos. A coisa que eu mais gostava era ver nuggets. Frito. Gente, mas é na air fryer. Na air fryer, A gente. friturinha ganha, né, gente? Não tem como. Mas eu Não acho que isso consigo é nem uma... te defender assim. Esse não é a pior parte. A gente não vai comentar agora. Depois. Essa parte a gente fica só escutando. Essa não vai ser a pior parte, gente, eu garanto. Mas eu acho que isso é uma coisa muito legal, a importância disso, e assim, a gente, e assim, acho que a parte da nutrição, todo mundo consegue, você mesmo desse depoimento, né, acho que todo mundo consegue perceber que se você toma cuidado e começa a prestar atenção na sua alimentação, na alimentação da sua casa, tudo isso, você vê uma transformação muito grande, né? Sim. Então, acho que isso é muito importante, a gente tem que ter esses cuidados. A consequência é ter né, o físico mais compatível com o que você come, né? E é natural influenciar também a casa. Acho que é a questão de uma saúde, né? Você tá falando de ingestão de menos ingestão de remédios, menos necessidade de médico. Eu fiquei uns 4 anos sem precisar tomar um remédio, eu não ficava gripada, eu não tinha nada. Aí, tipo, tudo bem, né? Aí, corta pra agora. Corta pra agora. Eu fico doente todos os meses. Tudo bem que a alimentação, Filho tipo... pequeno, já não tem mais ajuda horário. também. Não tem Exatamente, horário gente. certo. Você come o que tem, o que dá. Aí você fala, ai meu Deus, mas agora eu mereço um aconchego. Aí você vai comer uma coisa que não tem nada Essa é a a minha ver. frase de toda semana. Mas eu tô tava super no aconchego. Agora eu tomo um pouquinho mais. Mas é muito Mas interessante, né? Porque, assim, uma reflexão que a gente sempre traz na área que eu atuo é que, assim, a gente não teve uma mudança genética dos seres humanos para que a gente tenha tanta obesidade, né? Tem esse aumento, assim, drástico nas doenças crônicas, enfim. Então, o que houve, de fato, é um ambiente que não estimula, né? Então, assim, a gente enfrenta muitas barreiras. Ainda são barreiras emocionais, se a gente Exato, for pensar. certeza. E assim, eu gosto daquele programa Quilos Mortais, sabe? Eu gosto mesmo. Eu assisto. Meu avô assiste, meu Gente, de verdade, assim, eu assisto aquilo ali, é um laboratório, porque você fala, todas as pessoas que chegaram naquela situação foram por traumas e situações sim, emocionais. Porque ninguém come o tanto que come porque quer, sabe? Que tem fome. Porque né? tem fome, porque é um descontrole, é uma compulsão. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme Baleia. Gente, nossa, que filme Eu tô puxado. pra assistir. Não, olha, assisti eu vou ainda. falar, assim, pra mim aquilo explica muito. Eu acho que as pessoas, elas vão perdendo mão de várias coisas, né? Acho que a compulsão, ela pode ser compulsão e a droga que você que escolhe. Se ela vai ser química, se ela vai ser, né, qualquer outra coisa, né? O álcool, enfim. E tem gente que se apoia no alimento, né? E a gente teve uma mudança no paradigma da nutrição, porque, assim, até surgiu uma nova classificação de alimentos que não é mais baseada nos nutrientes. Porque houve uma transformação tão grande do que a gente consome, hoje em dia, que a gente chama os alimentos ultraprocessados, né? Que eles são formulações, é uma junção ali de soja com milho, com amido de milho, tudo. Que eles misturam, colocam aditivos e tudo mais. E aí a gente tem estudado cada vez mais o efeito desses alimentos na saúde. E assim,
tanto essa questão, por exemplo, digamos assim, da compulsividade pelo alimento, Doenças de como mentais, esses, né? Saúde depressão, mental super... já tem muitos estudos mostrando sim. associação, né, do consumo de padrões ricos desses alimentos, né? A gente nunca fala de um alimento isolado que você consome que vai te causar, e o mas hábito, sempre... né? Porque Exatamente. essas pessoas que consomem... Eu não gosto muito dessas coisas processadas. Uhum. Meu problema é comida mesmo, tá? Eu vou falar, eu adoro comida, Sim, gente. Aí você fala pra mim, eu vai jantar amo. todo dia. Vou jantar, com delícia, arroz, feijão, comida, adoro. O brasileiro adoro tem também. Mas é o hábito. Hábito. Meu marido já não é assim, ele adora um lanchinho, é um terrível. Mas uma coisa é a questão do hábito. Você não tá falando que essa pessoa que vai consumir o excesso de ultraprocessados, que ela naturalmente vai fazer uma atividade física, Sim. ou vai ter um equilíbrio desse consumo. Naturalmente ela vai só depositar, né? Vai, pega o processado, deposita no Sim. corpo, e ele não vai fazer Voltando nesse nenhum assunto. benefício, né? Ele Inclusive- não traz benefício, ele não te dá energia pra nada. E eu percebia muito isso, tipo, eu tinha muito sono durante o dia. Mas aí, tipo, era aquilo, almoçava muito carboidrato, e aí eu trabalhei 10 anos, pegando estrada, viajando, atendendo muitos clientes. Era um sono que às vezes eu tinha que parar num posto de gasolina, tipo, tomar café ou dar um cochilinho de 10, 15 minutos, porque senão eu não conseguia dirigir. Era nesse nível. E um risco, né, ficar deitada no carro. Sim. Mas era assim, ou fica, espera, ou morre de outra forma, né? Então, o que eu percebi, quando eu parei de comer carboidrato na hora do almoço, é que eu tinha muito mais energia, eu não tinha esse sono, esse cansaço constante, mas é tudo uma construção, porque você come melhor, você faz uma atividade, você, né, tem um ciclo mais equilibrado. Agora, quando tá tudo em desequilíbrio, não tem. Hoje em dia, eu Você sou super a favor da equipe multidisciplinar, que é exatamente isso, né? É. A gente faz a junção do profissional psicólogo, nessa área comportamental principalmente, o nutricionista, a área também do educador físico, e outras, né, inúmeras, para a gente tentar fazer o complemento ali do equilíbrio para as pessoas hoje em dia. Sempre falo, a área comportamental, que eu gosto bastante também, da nutrição comportamental, hoje em dia a gente tem que reaprender. Na verdade, eu sempre falo, todo mundo sabe o que é o certo e o que é o errado. O difícil, às vezes, todo mundo, né, não estou generalizando, mas é o autocontrole, né, é a consciência. Então, isso eu sinto que é muito difícil, né? Vai para além, né, de ser nutricionista. Você tem que ser uma... É meio que entender o comportamento da pessoa, Exatamente. onde E estão as adaptar. fragilidades, e mais do que isso, né? Você vai ter que trabalhar com essa pessoa de uma forma mais emocional. Sim. E mostrando o porquê de cada alimento. Eu tive a sorte de conhecer uma nutricionista que foi a que fez a revolução na minha vida. Foram duas, na verdade. Porque elas explicavam exatamente, olha, você tá passando por isso, ó. Educação consome esse alimentar. alimento aqui, isso aqui vai te dar mais energia, isso aqui não. Olha, isso aqui afeta, eu sou super alérgica, isso aqui afeta mais a tua alergia e tal. Então, foi compreendendo o contexto e direcionando para alimentação. E eu acho que cada vez mais é isso, né? Um papel mais educacional e comportamental do que... E o complemento, né, nutricional. Acho que não dá para ser uma coisa só, né? Que eu acho que, assim, no geral, a gente enfrenta muitas barreiras. Então, mesmo que a gente mude alguns comportamentos, né? A gente, sei lá, tá no metrô, a gente tem ali o acesso a alimentos não saudáveis. Vai pra um lugar... A indústria alimentícia, assim, todo hoje em momento dia, né, a gente tentando fazer... Eu acho que, assim, essa coisa da sabotagem interna, ela existe... Mas eu sinto que é muito mais contextual Estímulo, né? e do sistema mesmo, como o sistema é organizado para que a gente não faça escolhas saudáveis, do que do indivíduo em si. Claro, existem barreiras individuais que a gente precisa enfrentar. Mas eu acho que existe essa questão política da alimentação, que a gente também tem que, né, ao mesmo buscar os profissionais, e como você falou, uma equipe para quem tem essa possibilidade, né, que tem muitas pessoas que não têm. Não tem, exato. Mas para além disso, pensar nisso também quando vai votar, né? Acho que tem as eleições municipais. Estão chegando aí, Exato. gente. Boa lembrança. Enfim, acho que é interessante a gente conhecer um pouco as propostas, né, dos governos em relação à alimentação, porque a gente come várias vezes ao dia, todos os dias, né? E a gente não é É o que nos responsável move, pela né? cadeia alimentar, né? São as pessoas de cima que são responsáveis pela cadeia alimentar. Então a gente não pode até querer muita coisa. Assim, eu concordo muito com essa sua fala, Fê. Porque assim, eu fui vegetariano, eu tô falando que eu fui porque agora eu como peixe. Voltei a comer peixe há um mês atrás, 2 meses atrás, voltei a comer peixe depois de 12 anos Você tá vegetariano. feliz comendo peixe? Tô. Tá.
tô bem de boa. Achei que ia dar mais Você já é um traumatizado. tempo, né, Bona? Foram 13 anos sendo vegetariano. Você pode ser flexitariano, né? Agora eu sou flexitariano. Sim, é. Ou pescatariano. Tem. Tem o pescetariano, hoje em dia tem vários termos, né? flexitariano. Mas assim, eu fui vegetariano por 13 anos, né? Os 5 primeiros anos, eu fui na loucura, fazendo do jeito que eu queria e tal. Tanto que assim, foi engraçado que assim, nos primeiros 2 meses eu emagreci, mas depois eu só fui engordando, me sentindo muito mal. Aí Indisposição. comecei a treinar, aí eu comecei a treinar no CrossFit, e aí eu falei, eu não tô conseguindo aguentar treino por causa da minha alimentação. Aí eu fui pra Nutri, e aí assim, só que eu cheguei pra Nutri e falei assim, ó, não Realidade. me vem com nada, porque eu falei assim, se você coisa cara eu não vou conseguir pegar, eu não fico cozinhando o dia inteiro, eu não tenho tempo, eu trabalho de manhã, então eu preciso de coisa Realidade. prática, vamos lá? E aí ela foi. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa boa hoje que a gente consegue ver. É assim, não vou pra Nutri pra fazer dieta. Não dá, tem- você gente, tem não que é fazer sobre coisa isso, é que sobre é- você e como encaixar a E alimentação como é pra você, compatível né? na sua rotina. Então, né? acho que é uma coisa que todo mundo precisa. Eu acho que eu fico muito feliz de ouvir vocês falando, que vocês estão nas escolas, pensando nos projetos familiares, porque a Políticas gente... públicas. Exatamente, porque acho que isso impacta muito grande a vida de muita gente, né? Então, muito obrigado por Que vocês bom que estarem vocês fazendo esse trabalho existem. aqui. Exatamente. Obrigada. Vamos fazer uma pergunta pra gente finalizar, assim. Se vocês pudessem deixar um recado para as pessoas, né, em relação à saúde ou à alimentação, ou o que vocês deixariam além de votarem direito? Enquanto o Bona come pizza, comece. Bem, acho que eu vocês têm um acho acúmulo de que... estudos, assim, que acho que é muita sabedoria, né? E de repente um fragmento que vocês possam compartilhar aí com as pessoas. Bem, assim, eu acho que a gente, como humanidade, a gente atravessou muitas barreiras, assim, a gente já, na verdade, conseguiu atingir um patamar, assim, instrutivo muito grande, né? Acho que a gente agora precisa, de fato, internalizar que a gente tá, assim, o que você tem um conceito hoje de saúde única, né? Então, pensar que a nossa alimentação, nosso estado interior, a nossa saúde, ela tá conectada a tudo, né? Então, acho que é por isso ter essa percepção de você fazer escolhas mais saudáveis, talvez pensando também que isso vai impactar o ambiente, mas também pensar em políticas, né? Como você pode, como cidadão, como consumidor, cobrar mais, né, dos tomadores de decisão, dos políticos, para ter esse acesso a uma alimentação mais saudável, que isso beneficia o meio ambiente e a nossa saúde, assim. Eu acho que eu já tô, assim, num patamar que eu já vejo tudo muito conectado e eu tenho um pouco de dificuldade de culpabilizar indivíduos, sabe? Eu acho que é todo um sistema que tá falhando e que a gente precisa ter políticas para transformar esse sistema. Então, acho que as pessoas, de repente, ler mais sobre o tema, buscar informações, podcasts. Sim. Acho que tem várias formas, mas de cobrar Você também tem alguma mais. sugestão de conteúdo? Se Olha, vier na tua cabeça, se não vier nada, tudo bem. Só se... eu vou pensar. Se a gente tem um boletim pela USP, que é de alimentação e sustentabilidade, que é bem bacana, é como se fosse pela Rádio USP. Legal. Então, são episódios de 5 minutos, Ai, bem ótimo, breves, curtinho, e fala dá de pra muitos temas, assim, relacionados tanto à alimentação saudável quanto à sustentabilidade. Acho que é bem bacana, assim, pra gente ir se aproximando de alguns conteúdos. Depois manda o link que a gente vai deixar aqui embaixo na descrição. Ótimo. Muito bom. Compartilhar. Legal, Fernanda. E você, Carol? Bom, complementando, acho que eu apoio tudo que a Fernanda falou, acho que é de suma importância. E falando um pouquinho, né, algo diferente, como eu posso dizer? A gente acaba sendo repetitivo, né? Mas cuidado com a alimentação, para as pessoas cuidarem, quem tem filhos, alguma criança que se torne responsável por ela, cuidar da alimentação, pensar que eu acho que no ponto de vista da criança, não tornar algo diário, repetitivo, porque hoje em dia a gente traz o equilíbrio, né? A gente brinca da pizza e tudo mais, mas a gente vive a realidade. Então, eu até comento, aprendi uma frase que eu carrego comigo sempre, da Nutri Giovana Cano, que eu adoro: restrição gera compulsão também. Então, a gente não pode restringir da nossa realidade. Porém, a gente pode sempre fazer um pouquinho a mais todos os dias. Então, sempre tragam o a mais, né? Tentem
fazer exercícios, procurar a saúde para o futuro, para ter uma longa vida, cuidar do próximo, das crianças que tem aí hoje em dia, que é o nosso futuro também, trazer esse conceito. Os profissionais da área da nutrição, mergulhem na área, eu sempre falo, gente, mergulha na área da nutrição, não desistam, mostrem o que vocês são capazes, e eu trago essa positividade comigo. Eu sempre falo que eu sou muito positiva, porque eu acredito na minha profissão, acredito no que eu posso ajudar, continuo sempre ensinando sempre que eu posso, e vamos tentar complementar da forma que der, né? Que a gente consiga juntar todos a um bem maior e que todos se beneficiem por isso também. Antes de a gente encerrar... E bebam água. A Carol só bebe água, gente. A Carol só bebe água. Ela colocou isso no formulário dela, que ela só bebe água. Eu falei, gente... Eu bebo muita água. E eu queria fazer uma pergunta sobre crianças, assim. Como vocês duas estão envolvidas nisso, se vocês têm visto, eu sei que a gente tá muito longe de qualquer momento ideal em alimentação, mas, por exemplo, eu tenho visto muito óbvio que é dentro da minha bolha, mas crianças, aí eu tô falando de crianças realmente ali de 6 até uns 16 anos ali, que hoje em dia comem mais saudável, não bebem refrigerante, quase não comem doce, acham que fruta é sobremesa, não consigo entender essa lógica. A cultura da escola. O meu tá entendendo isso, fruta é sobremesa. E vocês acham que isso é uma coisa realmente que está acontecendo, ou é só dentro da minha bolha? Vamos pensar assim. Ou, de repente, num quadro muito específico. O que vocês acham sobre isso? É que tem muito desenho hoje que fala sobre isso. Tinha aquele do carinha azul, que eu esqueci o nome dele, que fala, não beba refrigerante. E eu sei porque o meu irmão, que tem 19 anos hoje, e o meu afilhado, eles não bebem refrigerante. Então, mas assim... eu acho que os dados aí das indústrias, né? Eu acho que diminuiu o consumo de refrigerante, pelo menos em algumas regiões. Saiu um estudo, mas eu não vou lembrar exatamente, especificamente, mas... que mudou o comportamento do consumidor em relação ao consumo de refrigerante. Por isso que as indústrias começaram a lançar bebidas saudáveis, naturais, né? Fruta saborizada, água saborizada, nananã. Então, acho que existe uma mudança, né? E vocês? Bom, quer responder? Quando a gente olha os dados epidemiológicos, a gente vê que tá no momento de transição. Assim, o Brasil, ele tem uma tendência de aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, que vem das últimas décadas. Porém, a gente verificou assim, que antes do governo anterior estava num processo de dar uma leve estabilizada. Mas, dito isso, eu acho que a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira em 2014, que foi a segunda edição, ela fomentou muitas políticas públicas que favoreceram, de fato, o acesso, né, nas unidades básicas de saúde, de materiais de apoio dos profissionais, né, formação, canais de formação de profissionais da saúde, com foco para reduzir o consumo desses alimentos, incluindo refrigerantes. Então, assim, a gente espera que essa política, que é tão importante, que é ter um guia alimentar, né, que é baseado na tradição, na cultura brasileira, tenha favorecido, assim como outras políticas, como o programa de alimentação escolar e tudo mais. Então, esperamos que sim. Mas não é uma realidade hoje. A gente sabe que existe um recorte de classe, né, e social muito grande. Então, ainda esses alimentos industrializados, eles servem como uma aspiração, muitas vezes, para as camadas de renda mais baixa. Então, a gente tem essa oscilação também que flutua. Mas quando a gente olha a tendência, geralmente é aumento. Por isso que a gente tem que continuar a gente, por isso que eu complemento também, eu apoio o que ela falou, que a Fernanda falou, e eu sempre falo que antigamente, hoje em dia a gente fica comparando, né, mas a gente tem que pensar lá na frente também, mas por mais que, às vezes, dependendo da classe social, existem alguns grupos e isso chega a ser influenciado em sua volta sobre alimentação saudável, sobre as boas práticas de alimentação hoje em dia, de forma geral.
tem tido melhora de um tempo para cá, ao mesmo tempo a gente vê também doenças em crianças cada vez mais novas. Isso é o que eu tenho bastante acesso, e doenças que a gente chamávamos doenças de adultos, né? Então, hoje em dia, nós vemos muitas crianças com diabetes, com doenças cardiovasculares, às vezes com hipertensão, obesidade, e assim varia. Então, a nossa conduta é alimentar o sistema e colocar ele em prática, para que assim a gente consiga sempre trazer essas melhorias, principalmente eu tenho o acesso, por mais que eu faça eventualmente algumas atividades voluntárias, o meu foco mesmo, hoje em dia, a maioria dos clientes são particulares. Então, né, nesse foco de renda, a gente ainda sente que existe grandes melhorias a serem feitas ainda, porém, ao mesmo tempo, a gente sente uma melhora. Então, é algo que está caminhando, que a gente vê. A informação está mais disponível, né? Mas depende do bolso ainda. Não, e refrigerante, né? Realmente teve essa transição, mas muitos transicionaram para os sucos. Que não são sucos, que são água e açúcar. Então, porque a gente tem essa concepção, né? Inclusive, a gente fez uma pesquisa com crianças de 7 a 12 anos, que os pais era para escolher alguns lanches saudáveis, né? Para as crianças, e aí eles iam e pegavam o suquinho lá, aquele suquinho bem famoso, sabe, com canudinho, que vai na lancheira de tantas crianças, e que não é, assim, uma substituição saudável, né? Claro, o refrigerante é o pior dos mundos, tem açúcar, né, adicionais, mas ali, ainda né? não é algo, assim, que a gente incentiva, né? Então, acho que tem tudo caminhos natural, né? Que saiu da terra, é bom. Exato. Aquela frase que eu falei, às vezes fica repetitiva, mas descasque mais, desembale menos, é nessa linha. E eu tava numa escola hoje, mais cedo, aí as crianças vêm mostrar. Aí eu pergunto, adivinha o que eu quero saber hoje? Que eles levam lancheiras. Aí eu quero saber se tem uma fruta, porque a gente começa com o mínimo. Às vezes a lancheira das crianças não tem quase nada saudável. A gente fala, não dá para salvar, às vezes, um ingrediente. E aí a gente tenta, no mínimo, adicionar uma fruta, trazer uma fruta de casa, e assim vai. Eles vieram com uma caixinha de suco. É fruta. Amei! Pra me enganar. Aí eu falo, não vale, vamos ler esse rótulo. Então, nas escolas, a gente tem aula de educação alimentar, teórica, culinária, e a gente ensina até a leitura dos rótulos para as crianças. E com isso, a gente tenta mostrar até isso. Porque cada hora... A criança é esperta, né? Eu acho que a criança ensina muito mais os pais nessa fase né, do certo, do errado, bom e ruim. De um lado, nós vemos de outro, e a indústria vem com novidade. A gente Meu sobrinho, ele tá numas assim, isso não é saudável, vovó. Que bom. Ele fala, vamos comer assim. Não, vovó, isso não é saudável. Bem, uma dica final, já que você tinha pedido também, para as pessoas checarem a rotulagem, né? A gente tá com a rotulagem nutricional frontal, que é a lupa, então as pessoas olharem no supermercado, porém... Gente, quando apareceu no ovo de Páscoa isso, eu acho que apareceu bem na época da Páscoa que começou a aparecer real. Entrou a pura gordura. E aí eu falei, nossa, vou comprar um ovo pro meu afilhado, né? Eu fui pegar um ovo que ele sempre queria, nossa, que horror, gente! Aí botei de volta, peguei o outro, ué... Aí fui olhar todos, mas isso, todos são assim. Mas assim, não parar ali, né? Acho que checar a lista de ingredientes é sempre uma boa opção. Porque primeiro ingrediente da lista. Normalmente é o que contém mais quantidade. Normalmente é obrigatório? É obrigatório a legislação. Eu trabalho com composição também, nós fazemos rótulos nutricionais para empresas que fazem a venda do produto. E a legislação entrou a vigor, a gente está corrigindo tudo também em várias unidades, e é importante ter atenção, hoje em dia, não só na lupa. A lupa foi um facilitadora, até para o consumidor. Mas é olhar a lupa e continuar no rótulo, né? E principalmente a lista de ingredientes. Quanto eu falo, a gente precisa conhecer os alimentos que estão ali. Vem os nomes lá que ninguém conhece. Primeiro açúcar, primeiro sódio, os que eu conheço sempre assim. Meu Deus. É hora de mudar. E ver a frequência do consumo, né? Na verdade. Acho que é pouco. Meninas, gente, obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Acho que foi uma ótimo. mega... Dá vontade de continuar conversando. Tem várias outras perguntas. A gente espera que vocês possam voltar em algum momento.
Com certeza. Meu namorado é membro, mas eu não vou mandar esse podcast pra ele, porque senão vai rolar várias Pegar no seu broncas. pé. Ah, bom. Rolou uma bronca hoje de manhã, acontece. inclusive, sobre isso. Gente, de manhã o bicho ia pegar. É, Não, hein? rolou uma bronca de manhã por causa de Comer um docinho de alimentação. manhã. Então, mas muito obrigado, gente. Acho que é muito Imagina, gostoso muito a bom. gente ouvir tudo isso. E é incrível como tudo isso acontece dentro do Juice Hub. A gente Uhum. fala de tudo De aqui dentro. tudo, Gente, é tudo. muito louco, é muito Não, gostoso ontem a ter gente vocês estava aqui. sentada aqui, um era da área comercial, de logística, Arquiteto. outra arquiteta, hoje Olha aqui é só. nutricionista. E não, Ai, eu adoro meu, é isso muito daqui, gostoso. É. no Juicy, a gente conversa, vai conversando com... Eu gosto de conversar, eu vou conversando com todo mundo. A gente vai conhecendo o profissionalismo, o profissional de cada um. É totalmente eclético e todo mundo acha algo em comum. E a maioria então das flui. pessoas aqui são de aquário. É. A gente Então, ainda não fora fez de essa leão. pesquisa. A gente ainda não Caramba, que fez a pesquisa, mas é interessante. Mas tem muita impressionante. gente, cara. É muita Tem. gente. O Aquarianos time- precisam de um espaço É, pra... é de um espaço, né, pra inovação. O time pra é feito de discutir. aquarianos e arianos. Olha só. A Nath também é? A Nath é ariana. Caramba. A Nath de Ares. Ares. Quer dizer, A o Ludmilla é Bono, a Lu aquário. de aquário. Gusta de Ares. A Olha Erika é só. de Ares. Meu Deus. A A Pamela Lud- é aquário. Pamela é aquário. A Fran, acho que é de... Maurícia de Ares. Fran é de... É aquariano e É muito ariano. engraçado, É é. bem... E assim, não é um pré-requisito, mas Isso que eu ia acontece. perguntar. acontece Mas com se um dia frequência. mandar currículo, gente, bota o signo O em signo. cima. Vamos, vai que facilita. Vai que só o seu signo de ajuda. Bom, gente, bom, muito gente. obrigado pela presença de Obrigada. vocês aqui. E, Obrigada, gente, Ana, até a foi próxima feira. Até a próxima quarta-feira. Às 19h30. 19h30. Feira saudável. Ai, boa ideia. Vou na feira, boa ideia. Obrigada, Transbrasa, Babo, por mais um Tava episódio. incrível. Eu vou terminar, óbvio, como sempre. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.